Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo, né? Então vamos lá. Eu tô aqui voltando aqui hoje com esse vídeo sobre uma coisa que é um tema que tem aparecido muito para mim, tanto na minha vida quanto das pessoas que eu acompanho, na clínica, na autoescrita, em tudo que é canto, que é uma impressão de que o tempo é uma impressão dupla, na verdade. Por um lado, o tempo tá escorrendo e você não percebe, de repente ele foi embora já, e quando você vê a gente já está em dezembro de novo. E aí, Réveillon, né? Isso é um lado da história. E estamos em 2030 e acabou o mundo e tal. Isso é um lado. Tem um barulhinho ali atrás da minha janela balançando com o vento, tá? Ó, não sei se dá pra ouvir, mas enfim, tá lá. Isso é uma impressão. E por um outro lado, concomitante, em paralelo, ao mesmo tempo que a gente tem essa impressão, ao mesmo tempo, né, uma outra impressão do tempo, de que o tempo não passa, de que o tempo do dia, especialmente dos dias de trabalho, né, da segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o relógio parece ali amarrado em alguma coisa e você olha para ele 10h16, 10h17, 10h18, 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 10h19 e assim vai indo. E esse tempo não passa, né? E como é que é esse troço? Como é que pode que esse negócio esteja acontecendo? O que isso quer dizer? E aí eu fiquei muito pensando sobre isso nesse tempo que eu não gravei nenhum vídeo, pesquisando um monte de coisa. E aí entrei num tubo, como é que chama? A coisa do coelho, rabbit hole lá fui entrando e não saí, fui parar em lugares e milhares de pesquisas. Vou botar tudo aí embaixo, tá? Então as pesquisas todas estão embaixo. Os textos de filosofia que eu vou citar estão aí embaixo, os textos de neurociência que eu vou citar estão aí embaixo, as coisas de psicanálise que eu vou citar estão aí embaixo também. Eu vou citar um monte de coisa, vai ser um vídeo com um monte de coisa, então pega aí um café, uma água e tal. Aproveita que a gente não tô fazendo tanto vídeo, então vou fazer esse render assim, né? E vou abrir janelas e tal, então relaxa, vamos junto, né? Mas, e já peço desculpa para quem se incomoda com tanto de coisa que eu vou abrindo, né? E às vezes não fechando. Bom, mas aí fiquei pensando sobre isso e tentando entender como é que essas duas experiências podem acontecer ao mesmo tempo na nossa vida. De um tempo amarrado, fixado, congelado, e isso que as pessoas chamam de aceleração. Essa aceleração do contemporâneo e tal. E eu não sinto exatamente como aceleração. Eu sinto como uma impressão de que a coisa está escorrendo, né? E é essa impressão que eu tenho mais forte. E tenho nas pessoas também. Às vezes conversando, eu falo, caramba, a gente já está aqui, não sei onde, em maio, né? Hoje é maio, que dia que é hoje? A gente está em maio. Né? Que ano é hoje? Bom, mas então a primeira coisa pra gente tentar pensar o que é o tempo, o que é esse conceito de tempo, como é que a gente usa essa palavra, o que isso quer dizer, dentro de muitas perspectivas, né? Tem uma discussão muito antiga na filosofia sobre o que é o tempo, né? E aí tem alguns filósofos, muitos que trataram disso, e eu acho que eu gosto especialmente de dois textos que trazem duas categorias que são super importantes para a gente pensar o que a gente vai falar hoje. Um é o Matéria e Memória do Bergson, que traz a categoria da duração, né, como se existisse na gente, é uma coisa subjetiva, tá? Não é uma coisa que exista no mundo. Existisse na gente uma coisa, uma sensação que une passado, presente e futuro no mesmo leito, assim. E então, que conecta tudo isso, uma espécie de tecido que junta tudo isso. E que isso existe, essa ideia de duração. Então o tempo acontece, né, dentro desse negócio da duração e que é subjetivo, tá? Então ele é muito variável. Então nesse sentido o passado distante pode estar mais perto do que o passado recente, né? E isso tem tudo a ver com uma ideia freudiana de que o inconsciente é atemporal. Mas tem também a ver com uma noção de memória que é super importante, que é a ideia de que o que está mais próximo é o que está mais associado à memória daquilo que a gente está vivendo. Então a memória, como eu já falei algumas vezes, é uma frase do Mark Solms, que é o cara que criou a neuropsicanálise. A memória é uma coisa do passado para o presente, né? Uma coisa que você viveu, mas que serve para o presente, né? Ou para o futuro, enfim. Mas então a memória é sempre uma inscrição que vai retornar com força. E eu acho que é exatamente isso um pouco que a gente está perdendo, eu vou chegar lá.
na ideia da memória, que a gente parece que está se esvaziando. E então essa é uma visão do Bergson, que é super legal, tá aí embaixo se você quiser olhar, da noção de duração. E por outro lado, um texto que eu cito sempre, já citei várias vezes para quem me acompanha há mais tempo, que é falar tempo realmente desse vídeo é engraçado, que é um texto do Bachelard, é um livrinho, tá? Que super vale a pena ler para mim, né? Na minha opinião, que se chama A Intuição do Instante, né? E aí ele vai dizer que não existe a duração, ele vai brigar com Bergson. Ele vai dizer que não existe a duração, que existe um instante, que o tempo só ocorre quando algo acontece, né? Senão o tempo não acontece. E ele vai se conectar a uma noção do Einstein, né? De que o tempo depende da matéria, de algo ocorrer na matéria. Que o tempo ele não existe em si, que o tempo ele só acontece quando há deslocamento assim, na matéria. E eu tendo a concordar muito com essa ideia, e essa ideia tem a ver com essa coisa que eu vou trazer hoje, que é uma conexão entre a experiência do tempo e o assentamento de memórias, que tem a ver com a noção de experiência. E a gente tem que pensar o que é a experiência, como é que a experiência faz o tempo existir e como é que isso cria memória, né? Cria lembrança. Mas eu vou falar sobre isso com calma, direitinho, para explicar para vocês. Mas antes eu queria contar uma história que eu lembrei, que tem tudo a ver com isso. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm histórias parecidas da infância, de acontecimentos que ficam muito marcados e que são muito simples, e de como que isso se conecta ao que eu vou falar já já. Eu me lembro tem algumas cenas da infância que ficam muito marcadas, né? Mas eu tenho uma bem simples, assim, bem singela, vamos dizer assim, que eu estava voltando para casa com a minha mãe, eu devia ter 6, 7. Então, isso anos 80, né, ainda. E naquela época as crianças andavam no banco de trás, sem cinto, eu estava em pé, assim, segurando entre os bancos, né, era normal. No Uno, minha mãe tinha um Uno Mille vermelho. A porta, a maçaneta não era assim, nem assim, era uma maçaneta que você fazia assim para ela abrir. Não sei se, enfim, alguém lembra disso. Mas tinha esse Uno Mille vermelho. E a gente estava voltando para casa, Brasília, isso, né? E em Brasília as coisas eram muito diferentes. O mercado nessa época chamava SAB, Setor de Abastecimento, SAB, eu acho que era isso, SAB. E aí a gente parava ali, depois esse mercado virou um Pão de Açúcar, virou Extra, sei lá, mas era SAB na época. Quem é de Brasília talvez lembre, quem é antigo de Brasília talvez lembre. E a gente parava nesse mercado às vezes voltando para casa, de noite, tarde, noite, enfim. Eu não sei de onde a gente estava voltando nesse dia, eu não lembro, porque não era da escola, porque minha escola era de manhã, então não era isso. Mas a gente estava voltando, e nessa época, na infância, uma coisa que eu adorava era uva passa. Uva passa preta, que vinha naquela caixinha vermelha. Não sei se vocês vão lembrar de uma caixinha vermelha de uva passa. E bem pequenininha assim. Não tinha tanta coisa assim nos anos 80, né? Tanta quantidade de coisa para comprar. Então uva passa era uma parada assim. Hoje em dia eu compro uva passa pro Vicente, ele come assim como se não fosse nada. Para mim era uma coisa assim, vamos comprar uma uva passa. E nem sempre podia. Minha mãe falava que era muito doce e tal. Mas nesse dia eu enchi o saco dela porque eu queria uva passa e ela parou na SAB pra gente comprar uva passa, mas ela falou: "Tá bom, mas você que vai comprar". E eu nunca tinha ido comprar sozinho. Ela parou na frente do caixa, né, da coisa, a uva passa ficava logo atrás, assim, era bem simples. Eu lembro bem. Mas eu nunca tinha feito isso sozinho. E aí, quando ela falou, tá bom, eu tive um primeiro pico emocional, assim, falei, cara, vai rolar uva passa. Só que é você que vai comprar. E aí me bateu uma ansiedade. Será que eu consigo comprar essa uva passa? E aí o tempo ali ganhou uma outra perspectiva, né? Então eu ia descer do carro, ela me deu um bolo de dinheiro, não sei se era cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real, que diabo de dinheiro era nessa época, era antes do real, obviamente. Tá um barulho mesmo essa janela, né? Vocês estão ouvindo? Tá ventando muito aqui. Bom, mas que é como é que tá o tempo, né, no Rio, mas tá assim, é sol e ventando. Mas aí eu parei ali, eu lembro que eu desci do carro, meio tremendo assim, sabe? Mas eu queria ir, ela tava me olhando, não tinha perigo nenhum. Eu ia naquele mercado muitas vezes, tava tudo certo, eu ia entregar o dinheiro, pegar o troco, trazer de volta com uma caixinha de uva passa. A minha dúvida era se eu ia conseguir fazer aquilo, né? Se eu ia dar conta, se eu ia conseguir falar, o que ia acontecer. É bem bobo, eu sei, mas acho que vale pra nossa coisa aqui.
eu queria uva passa e eu tinha um desafio, uma dificuldade para conseguir esse negócio. E aí eu desci, aí fui até lá, meio suando assim, peguei o negócio, meio correndo. E aí passei no caixa, aí esqueci o troco, a moça me chamou, voltei, peguei o troco, corri pro carro de volta, cheguei com a uva passa no carro. E aquilo ficou marcado para mim como a primeira vez assim que eu consegui, talvez não tenha sido, mas a primeira vez que eu consegui fazer um negócio desse sozinho. E assim seguiu, né? Mas então tem todo aí um percurso emocional intenso, ou seja, um acontecimento na perspectiva do Bachelard que produz um instante, né? Um acontecimento, um episódio. Na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui que a gente leva adiante, se não conhece, vai lá embaixo dar uma olhada, que é esse processo de pesquisa de si que a gente faz aqui no canal. Na autoescrita a gente chama isso de um episódio. Nesse caso nem é um episódio de angústia, mas é um episódio intenso de produção de memória, de lembrança, né? Porque ele tem, no gráfico emocional, ele vai para cima e para baixo, assim, ele tem uma amplitude dessa onda muito forte, né? Então a gente vai fazer uma inscrição, um assentamento de uma memória, uma consolidação, como se fala na neurociência, de uma memória. Isso pode ser tanto para coisas muito boas quanto para coisas muito ruins. Então as memórias, vamos dizer assim, traumáticas de uma coisa muito ruim que aconteceu, você vai assentar essa memória intensamente, porque o que ocorreu é que você teve uma experiência emocional intensa e aí você pode ter conseguido sair bem dela ou não sair bem dela, mas o ponto é que no gráfico isso criou uma onda grande assim nesse gráfico, sabe? Vamos dizer assim, como se o basal fosse o sem emoção, que na nossa leitura aqui das necessidades emocionais, como a gente fala sempre, se quiser olhar vai embaixo, que são as necessidades emocionais aqui que causam nossas emoções, esse basal a gente está dentro do equilíbrio da homeostase, a gente não está em desvio da homeostase das necessidades, a gente está dentro de um equilíbrio. E aí quando a gente vai desviando, a gente vai começando a sentir coisas, né? Seja coisas muito simples, tipo fome, ou tesão, ou sede. Tesão já não é mais tão simples, mas ou saudade, ou raiva, ou medo. A gente vai desviando mais, vai causando uma experiência emocional mais intensa. E a gente vai então tomando consciência disso. E aí, quanto mais intensa, maior esse gráfico, é isso que eu estou querendo dizer. E aí então, nesse caso aí eu consegui, né? Então foi uma inscrição de uma memória da minha capacidade de fazer uma coisa, que é super importante para esse conceito de autoestima, por exemplo, né? Que é a sua impressão de que você é capaz de satisfazer suas necessidades, que constitui, lato sensu, a autoestima, né? Então, e aí eu voltei e comi minha uva passa, tal, e essa caixinha vermelha fica gravada na minha cabeça, assim. Não sei quem lembra dessa caixinha, se lembrar, fala aí. Ou se lembrar de outras coisas que ficam gravadas como coisas assim muito importantes. Mas, então, a minha impressão no nosso tempo de hoje, na nossa vida de hoje, é que a gente tem muito menos experiências desse tipo, né? Experiências de elevação de tensão de um processo para tentar buscar uma solução e encontrar uma solução. As coisas estão cada vez mais facilitadas, mais automatizadas. E aí isso tem a ver com a ideia de o que está automatizado não é percebido, né? Então, por que a nossa vida parece estar passando mais rápido? Porque a nossa vida está totalmente preenchida de processos automatizados, de processos de não busca de satisfação, de não percepção de um desvio homeostático, de um evento emocional, busca de satisfação e inscrição de uma memória. A nossa vida está assim, como se ela tivesse com uma mesma tonalidade, cada vez mais, uma tonalidade por vezes ansiosa, por vezes entristecida, e o que é tão frequente, por exemplo, né, quando a gente fala de um processo de luto, a gente fala, caramba, já estou há 3 anos nessa história, né? Você não viu o tempo passar, né? Essa coisa aquilo ficou lá meio cinza e você não viu, né? Então, na nossa vida, eu acho que parte do nosso problema é que a gente perdeu esses eventos de satisfação, de experiência emocional intensa, de encontro de satisfação ou de não satisfação. Isso é um lado, né, que eu acho que causa essa impressão de que o tempo está se esvaindo ou de que simplesmente a gente não está fazendo inscrições de memória. Por isso, por exemplo, que quando a gente viaja, sai de férias, a gente faz uma inscrição de uma memória muito intensa sobre aquele período.
Por outro lado, nas férias, o tempo parece voar, né? O tempo no final de semana passa mais rápido do que durante a semana. E a gente vai para o outro lado dessa história, que é bem interessante também, que é essa sensação de que, por exemplo, quando você está numa posição ansiosa, e aí tem pesquisa sobre isso, quando você está com medo, por exemplo, ou ansioso, ou mesmo numa tristeza profunda, o tempo parece se congelar. Então, a sensação que eu tenho é que a gente passa os nossos dias normais, vamos dizer, os dias de trabalho, olhando o relógio, ansiosos com aquilo, sem que nada significativo de fato aconteça. A nossa vida é muito esvaziada de eventos significativos, ou seja, de eventos como esse que eu narrei, que tem uma disposição emocional intensa e um gráfico que encontra satisfação ou não encontra satisfação. Na nossa vida a gente tem muito pouco isso. Busca de satisfação, encontro com objeto de satisfação. Isso, então, a gente perde essas inscrições de memória. Por outro lado, a gente está numa posição constantemente ansiosa, que faz o tempo parecer congelado. Então, a gente passa o dia olhando aquele relógio para ver se ele passa. E se a gente sai dessa posição de desconforto na qual a gente está. Seja de entristecimento, ou de depressão mesmo, ou de ansiedade, ou de inadequação, ou de falta de sentido, né? Então, a gente está se deparando com esse tempo que simplesmente não passa, e no qual a gente está numa posição emocional desfavorável, vamos dizer assim, negativa, e que a gente não consegue encontrar solução, porque não tem solução para isso, no final das contas, né? A gente vai ter que trabalhar mesmo 8 horas, e é isso que temos. Então, esse tempo parece congelado. E aí é bem interessante, né? Tanto as narrativas, várias vezes, que a gente tem de como na melancolia, assim, tem essa espécie de solidificação do tempo. O tempo parece não passar, o dia parece não passar, ou no momento que a pessoa vai embora, que você parece preso naquela temporalidade, e aquelas 3 horas, 4 horas, 5 horas duram anos, né? E também pesquisa sobre como os momentos de medo fazem o tempo parecer durar muito mais, né? Uma sensação de ampliação do tempo. Então, me parece que faz sentido pensar que a gente está nessa experiência, né? Uma experiência ansiosa, né? Que faz o nosso relógio interno contar mais bits, né? Então, essa ideia do relógio interno é muito legal também para a gente pensar, que é um conceito que foi inventado na década de 60, 70, depois eu coloco a pesquisa aí embaixo sobre isso. Mas como se a gente tivesse uma contagem, interna acontecendo, né, dentro da gente. E aí tem uma coisa super interessante, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que é a ideia de que pessoas mais jovens têm um relógio interno diferente de pessoas mais velhas, né? Então, 1 minuto quando você tem 20 anos leva um tempo diferente de quando você tem 40, de quando você tem 60, de quando você tem 80. Eu me lembro também de perguntar isso para minha mãe, de falar, mas por que parece agora, cada vez está passando mais rápido? Eu falava isso com 10 anos já, né? Eu já era angustiado, né? E aí ela me dizia, porque com 10 anos, um ano é 1/10 da sua vida. Com 5 anos, um ano é 1/5 da sua vida, né? Então é mais. Então vai cada vez mais comprimindo. O que faz sentido mesmo, né? Então, de fato, um minuto para pessoas de 20 anos, as pessoas em geral falam 60 segundos, elas contam, ali deu. Para pessoas de 80, em geral vai ser nos 57, 56, né? Tem os dados, eu vou botar embaixo depois sobre isso. Ou seja, o tempo parece objetivamente passar mais rápido. Mas eu acho que tem um outro aspecto nessa história, que à medida que a nossa vida vai passando, a gente vai tendo menos experiências de descoberta, né? Menos aprendizado. Esse aqui é o ponto central. Isso que eu vivi lá nesse mercado foi um aprendizado, que está ligado a uma experiência emocional intensa. Via de regra, a gente aprende coisas quando a gente tem experiências emocionais intensas, aí que o aprendizado ocorre, né? Porque o aprendizado tem a ver com a satisfação de uma necessidade, e a satisfação de uma necessidade, o desvio de uma necessidade, causa uma experiência emocional. Eu vou botar também o texto do Panksepp, se não me engano é o capítulo 6, no qual ele fala sobre isso, sobre memória e emoção, no The Archaeology of Mind, e a relação entre memória, emoção e aprendizado, né? Mas então, quando a gente é jovem, a gente tem muito mais experiências emocionais e experiências de aprendizado a partir dessas experiências emocionais. Então eu tenho uma dificuldade, tenho algo que eu preciso satisfazer, eu não sei como, eu me atribulo com isso, eu encontro uma satisfação ou eu não encontro. Então eu faço uma inscrição negativa, que também é um aprendizado. Por ali não funciona, né? Aqui eu não vou conseguir. Isso também é um aprendizado, traumático nesse sentido. Aqui não funciona, aqui deu errado. Mas também é um aprendizado.
Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente faz cada vez menos aprendizados. Então o tempo tem menos qualidade emocional, então a partir daí ele tem menos assentamento de lembrança, ou seja, ele parece também passar mais rápido, né? Então isso é uma coisa muito importante de pensar e que tem a ver com a minha argumentação aqui nesse vídeo sobre como que a gente pode diminuir um pouco essa sensação, buscando novos aprendizados e novas experiências emocionais. E aí é interessante porque, por um lado, a gente tem uma civilização inteira buscando anestesiamentos, né? Se medicando para não sentir. E eu entendo, claro, isso. Eu acho que em alguns casos, assim, o remédio psiquiátrico e tal, ele é de fato necessário várias vezes, né? Mas muitas vezes também a gente está simplesmente tentando não sentir. E a gente se esquece que não só o sentir é fundamental para a gente conseguir interpretar por que a gente está sentindo aquilo e como que a gente poderia satisfazer essa emoção que indica alguma necessidade que não está sendo satisfeita. É isso que é uma emoção. Literalmente, uma emoção indica que uma necessidade não está sendo satisfeita, então se a gente não consegue sentir isso, a gente não consegue tentar satisfazer essa necessidade. Mas mais que isso, se a gente não pode sentir essas coisas, a gente não tem a experiência do tempo passando, né? Então, quanto mais a gente se anestesia emocionalmente, menos a gente experimenta o tempo passar, né? Menos a gente tem experiências emocionais intensas, experiências de busca de solução e constituição de aprendizados a partir daí que constituem uma memória, fazem uma lembrança e fazem marcações aí que vão virar o tempo no sentido do Bachelard, entendeu? Instantes ou episódios, se a gente quisesse chamar. Então, numa viagem, por exemplo, de férias, a gente tem vários episódios daquela viagem. Aquele dia que tal coisa aconteceu, aquele dia que eu caí não sei onde, aquele dia que eu conheci tal coisa, aquele dia que a gente viu aquele cara que comeu aquele sorvete, que não sei o que é uma viagem, né? Aquele dia que a gente pisou, viu aquela praia pela primeira vez, uma inauguração, né, de algo novo. Então, muita inscrição de memória. Por outro lado, na viagem o tempo parece passar muito rápido, ao contrário do dia de trabalho. Assim como no videogame o tempo parece passar muito rápido. É engraçado, né? Não sei quem aí joga videogame, adulto, né? Ou mais ainda, é uma dúvida que eu tenho. Tem mulheres que jogam videogame? Porque eu só vejo homens jogando videogame. É uma curiosidade mesmo, tá? Só acompanho, ouço homens jogando videogame, não vejo mulheres jogando videogame, realmente uma curiosidade. Mas o videogame, às vezes eu vejo meu filho mais velho jogando videogame, ele tem direito a jogar 1 hora de videogame por dia. Nem sempre ele consegue, porque às vezes o tempo não dá, mas o máximo que ele tem é 1 hora. E aí tem um relógio lá, tá? Tem um relógio, né? Objetivo. E ele vai lá contando. Eu também estou contando o tempo. Ele fica no andar de baixo da casa jogando lá o negócio, o videogame dele. O que é, nos jogos que ele pode jogar. Ele sempre tenta jogar alguma coisa que ele não pode jogar, mas tem essa negociação, mas esse é um outro assunto. Então ele fica ali jogando o jogo dele e a sensação que ele tem, via de regra, é de que passou muito menos tempo. Então, vamos dizer assim, é como se 1 hora para ele fosse meia hora, entendeu? Porque ele tem ali um investimento dopaminérgico de intensidade de busca, né? E aí tem pesquisas que conectam a dopamina, especialmente de uma região. A dopamina é um neurotransmissor geral, né? Mas que ele atua de diferentes maneiras em diferentes regiões do cérebro. Mas dessa coisa da busca e da recompensa, né? Que está ligado ao sistema dopaminérgico, que vai encontrando uma recompensa constantemente no jogo, e o jogo trabalha para isso, ele é construído para que tenha intensamente uma busca e uma recompensa acontecendo, um pouco também como as redes às vezes acontece também, ou o YouTube e tal, mas de forma que essa experiência aí da passagem de tempo é muito condensada. Então ele sente objetivamente que passou menos tempo, né? Que é o contrário do tempo no dia de trabalho, que você fica ali olhando aquele relógio, né? Batendo ali, como se estivesse batendo no mesmo segundo. Então tem uma coisa muito interessante da relação da posição dopaminérgica de interesse, de curiosidade, de busca, assim, né? Que faz a gente ter a impressão de que o tempo não está passando, que também tem a ver com a viagem. Então, na viagem, tudo é novidade, né? Com novidade e sistemas de busca dopaminérgica são muito ligados, né? Vou colocar um vídeo sobre isso aí embaixo. Um vídeo sobre celular que eu falo sobre isso, um vídeo sobre a busca, esse nosso sistema de busca no qual eu falo sobre isso também. Então, quando a gente tem muitas novidades, a gente tem essa sensação de que de aceleração, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, um dia numa viagem
com tudo novo, passa muito rápido, né? Então, o dia de hoje passou voando, né? Nenhum dia de trabalho passa voando, né? Mas o domingo, dependendo do domingo, pode passar voando, né? Ou o sábado em geral passa mais voando, o domingo passa já tensionado com a segunda. Mas na viagem, aquela semana passou voando, mas de novo ela fez várias inscrições significativas de memória que você vai levar adiante, né? E isso é muito, muito interessante de perceber. Como a gente então está vivendo uma posição constantemente ansiosa, né? E desinteressante, de não experiências, mas de uma experiência basal ansiosa, entristecida, na qual o tempo várias vezes é a própria medição do tempo ocorrendo, mas sem novas inscrições de memória em função de uma não maleabilidade ondulatória emocional, né, que tem a ver com a possibilidade de construir, assentar novos aprendizados que vão gerar novas lembranças, novas memórias, né? Então é um pouco esse que eu acho que é o cerne da encrenca que a gente está vivendo, sabe? E aí nesse sentido um pouco que o Freud eu acho que vai pensar que o inconsciente é atemporal, né? Ele fala isso, né? Que o inconsciente é atemporal, não tem temporalidade no inconsciente. Porque justamente o inconsciente é um modo de repetição automatizada, como a gente pensa na neuropsicanálise. E você repete, né? Sem conteúdo de representação, você só repete aquilo, né? E isso tem a ver com não tem novos aprendizados acontecendo aí. O inconsciente é uma repetição. A compulsão à repetição, como a gente fala na psicanálise, é atemporal. Você vai repetir no presente a mesma coisa que você fazia no passado, na infância, sem pensar sobre aquilo. É só uma repetição. Quando você vê, já foi. E aí você tem a notícia pelo desconforto emocional que aquela repetição vai acabar causando, né? O resto de angústia. E aí você fica naquela angústia. Mas você não viu a coisa acontecendo, né? E nesse sentido é atemporal, porque não houve nenhuma inscrição de um novo aprendizado, entende? Não houve nada de novo, ocorrendo ali, nada de significativo ocorrendo ali. É uma repetição meio esvaziada que produz angústia, de novo. E é como se você estivesse preso nessa história para sempre. Mas aí, se a gente pensa o nosso tempo de hoje, dá para imaginar várias maneiras através das quais, em função das quais, os apps, né? Como que os apps estão, os nossos muitos apps, eles servem para comprimir essa experiência da nossa temporalidade. Por um lado, bem simplesmente, né? A experiência do WhatsApp, como já tem um vídeo do WhatsApp aí embaixo, se vocês quiserem olhar. Nem sempre o WhatsApp comprime assim, o tempo como eu estou dizendo, porque às vezes quando a gente está conectado a uma conversa que não volta, por exemplo, aí o tempo se estende, né? Então aquela mensagem que não volta no WhatsApp ou no app de relacionamento, ou que seja, aquela mensagem que não retorna faz o tempo se estender. Esse que é o ponto da memória, né? Aquilo faz o tempo se estender. A ansiedade faz o tempo aumentar, né? Ficar mais intenso ali. Essa experiência se alastra ainda mais, esse tempo fica enorme. Mas várias vezes no WhatsApp, quando a gente está trocando 50 mensagens com 50 pessoas diferentes, o que ocorre é que cada uma dessas mensagens perde um pouco do seu conteúdo significativo, da sua importância, né? Como são 50 conversas, ou no app, você está falando no Tinder, ou no Grindr, ou no Bumble, ou no, sei lá, qual que seja, com 50 pessoas. Se você não tiver aderido a uma pessoa, de fato, que aí o tempo vai se estender, se você não está aderido a uma pessoa, você tem uma diluição da importância disso, então a experiência temporal vai se acelerar, né? Porque não há intensidade ocorrendo ali para marcar o tempo, né? Então como que a ansiedade faz o tempo ficar mais intenso, né? Então como que o abandono faz o tempo ficar mais intenso. Mas no WhatsApp, por exemplo, a gente tem essa diluição. A gente fala com muitas pessoas, nenhuma daquelas conversas importam para a gente de verdade. Então a gente não percebe, de fato, o tempo passando, né? Então você falou 50 coisas e nem viu, né? Nem viu que nada disso aconteceu. O iFood, por exemplo, como que o iFood colabora para a perda de memória, né? Você não sente fome, pensa como fazer. O meu TEDx é sobre isso. Quando ele entrar, eu vou colocar aí embaixo. Ele não entrou no ar ainda no YouTube, mas quando ele entrar, eu vou colocar aí embaixo o link para ele. Mas isso, sinto fome, penso como é que eu vou buscar a satisfação disso, vou atrás disso, consigo, cozinho e tal, que antigamente o pessoal caçava ou plantava, tudo isso que tinha que fazer para satisfazer a fome.
Agora nada disso acontece mais, então você não tem nenhuma experiência emocional intensa em relação a isso, nada disso, você não busca, você não tenta, você não busca satisfação, você não se esforça, então é tudo muito mais fácil, então você não faz uma inscrição de memória, não tem uma lembrança ocorrendo aí, né? Porque nada significativo de fato ocorreu, então isso também passou batido, entendeu? Isso aqui é importante, né? Ou nas conversas que a gente tem, tudo passou batido, porque nada significativo de fato aconteceu. Nas nossas conversas, como eu estava falando antes do WhatsApp. Ou então, por exemplo, aqui, né, nos nossos apps aqui, por exemplo, aqui, se você está no podcast ou no YouTube, a tendência é que isso não seja significativo para você, porque tem muitas outras opções aqui que você pode trocar, né? Então você não está de fato aderido a esse objeto. Você vai escorregar, né? Na medida que você escorrega, você não cria uma relação emocional intensa com nada, né? Então, se você tem 50 possíveis, ou 500, ou 1 milhão de objetos de satisfação aqui rodando nos vídeos, a tendência é que você não tenha nenhuma experiência emocional ou tenha menos experiência emocional com cada um deles. Então, se você vê 50 vídeos por dia, a sua chance de fazer uma marcação de memória de fato sobre um desses vídeos é muito menor do que se você visse um filme por ano, né? Então esse é o filme desse ano que a gente vai ver, né? Meu Deus, a gente vai ao cinema. Não lembro se vocês lembram a primeira vez que foram ao cinema. No vídeo sobre Netflix eu falei sobre isso, está embaixo também. Mas a experiência de ir ao cinema, eu lembro de ver o Superman no cinema, criança, sabe? Ainda com Christopher Reeve e tal. Ou Dança com Lobos, que eu vi no cinema, ou Titanic, que eu vi no cinema, criança, eram eventos de verdade, ou Jurassic Park, eu lembro de ver Jurassic Park, aquele momento que o Velociraptor bate a garrinha ali no negócio de inox para tentar atacar o menino, isso ficou marcado em mim, né? É uma experiência muito intensa, porque ela é única, ela tem uma amplitude emocional, e você faz uma relação com aquele objeto, né? com aquela substância ali que é aquele conteúdo, vamos dizer assim, como a gente fala hoje. Aqui a gente não tem mais, você vai escorregar, né? Então o seu nível de engajamento, de dependência, vamos dizer assim, quanto que isso aqui é importante para você, esse vídeo? Muito pouco, tem outros 600. Quantos vídeos o Emanuel já fez? 700, 800, sei lá. Esse é um deles, nem eu sei mais qual é, entendeu? Então isso vai perdendo a importância, vamos dizendo assim, né? A relevância que isso tem. Por isso que eu falo também que eu acho que a gente está produzindo conteúdo demais e os conteúdos passam a ser irrelevantes. Antigamente a gente contava histórias em torno da fogueira quando essas histórias eram fundamentais. Uma história era um aprendizado passado adiante. Alguém vive uma coisa, uma experiência emocional intensa, aquilo marca essa pessoa se senta e conta essa experiência emocional para outras pessoas que precisam saber disso para fazer aprendizado sobre as próprias vidas. Isso é narrativa, né? É a vantagem humana, né? Isso a gente não tem mais, a gente produz conteúdo e a gente consome conteúdo, são coisas completamente diferentes. E não quando a gente precisa de fato daquilo, mas simplesmente por consumir, para tentar preencher o vazio que está ligado àquele dia que não passa, né? Então, esse dia que não passa, que tem uma posição essencialmente ansiosa ou melancólica, congelada, a gente busca essa variação aí de algum estímulo dopaminérgico, né? Vamos tentar se interessar por alguma coisa. E aí a gente passa de um tempo congelado para um tempo que desliza sem nenhuma importância. E aí quando a gente vê, a gente está às 3 da manhã vendo qualquer coisa no celular, né? A gente deslizou de repente nesse tempo artificial, né? Que tem a ver com a ideia do videogame, né? E com essa impactação dopaminérgica de busca, né? Busca e recompensa, né? Essa noção de novidade e de não engajamento, isso é muito importante, não engajamento aprofundado com nenhum objeto. E que é o que era o apaixonamento antes, né? Então ainda existe apaixonamento, né? Mas agora a gente desliza mais fácil. Então tem um outro objeto, vai aparecer outro objeto. Então, no app vai ter um outro objeto. Então, a gente depende menos daquele objeto. Eu não estou com isso defendendo a dependência emocional, é óbvio, vocês entendem, né? Mas a nossa relação de importância para aquele objeto diminuiu, porque a gente tem outros 50. Então, outras 50 conversas, outras 50 pessoas e tal, outros 50 vídeos. E isso vai passar, né? Então, isso é muito interessante da gente pensar, de novo, né? Desse esvaziamento. Resumindo essa história toda, né? A gente então precisaria conseguir constituir mais experiências significativas emocionalmente para fazer mais marcações temporais, né? Para isso,
a gente precisa se retirar um pouco da facilitação de tantos objetos de satisfação que a gente recebe, seja em termos de conteúdo, ou a comida que chega, ou tudo isso que a gente vai recebendo, ou as pessoas com as quais a gente conversa, né? Então, a gente precisaria um pouco se retirar dessa facilitação, né? Porque a gente conseguir trabalhar menos e poder experimentar mais coisas, eu acho bem difícil. Eu falo para vocês precisam ter trabalhos mais significativos, acho que é bem difícil de fazer isso, né? A gente não depende da gente, via de regra. Mas uma coisa que eu estou querendo colocar aqui com esse vídeo, com esse podcast aqui, é a importância de experiências emocionais significativas para que você faça a sua vida ser preenchida por momentos e não simplesmente escorrer, né? Quando a gente faz lá na autoescrita, no final da autoescrita, um negócio que chama arco pessoal, a gente põe os nossos episódios numa linha do tempo. E é muito legal, né? Porque a gente vê que a nossa vida existiu, vamos dizer assim, emocionalmente, né? Às vezes a gente parece preso num emaranhado de som e fúria, assim. Então, enfim, talvez pensar sobre isso, né? Pensar, por exemplo, é muito legal quando alguém vê um vídeo que estava procurando um vídeo. Cara, eu preciso aprender sobre tal coisa, ou entender tal coisa. Isso aqui é uma ferramenta boa para isso ainda, né? Eu estou em busca de tal sentido aqui para uma coisa que eu não estou conseguindo compreender. É muito diferente de simplesmente entrar e deslizar. Deslizar para preencher a angústia de um dia enfadonho ou ansioso, entendeu? É muito diferente, são posições diferentes. Então o problema não é banir absolutamente o YouTube, por exemplo, mas é como que você vai entrar lá, para que você vai entrar lá, por que você vai entrar lá. É só para preencher esse vazio desse tempo que não passa, ou é em busca de fazer algum aprendizado, né? E por aí vai. Falei um monte. Fez sentido aí? Me digam se fez sentido. Ideias para vídeos também, aceito. Eu tenho um monte aqui nos meus post-its, é que eu não tenho tido tempo. Terminei agora a escrita de um outro livro, que é muito legal. Tem um outro já encaminhado, então eu tô usando o meu tempo muito mais para escrever hoje em dia do que para fazer os vídeos, né? O que por um lado é ruim, por outro lado é bom, enfim. Mas eu vou tentar fazer, já falei, vou tentar fazer um por mês, não estou conseguindo, mas estou tentando. Então quem tiver ideia de questões aí que apareceram para vocês, coloque aí, a gente fala mais, tá bom? Muito obrigado por esse tempo juntos aqui, tá? Tchau, gente. Até já.